Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Alguma novidade hoje, professor? Novidade que interesse de perto ao consumidor aí da área da medicina? Mas antes disso, a propósito de medicina, eu queria lamentar a perda do professor João Francisco Naves Junqueira, que faleceu agora neste sábado e que foi uma das expressões maiores da nossa medicina. Ele, na sua gestão, foi construído o Hospital Escola, a Escola Avançou, a FUNEPO. Naquela época a faculdade estava engessada, não podia fazer nada, criou-se a fundação. E além da pessoa humana admirável que ele é, nunca vi dele qualquer palavra em voz alta ou algum som que incomodasse o ouvido, né? Ou sentimento menos nobre. Então Uberaba perdeu realmente uma grande pessoa. Eu tive a honra de conviver com o professor e, desculpem, perdão, ele foi secretário municipal de saúde na gestão do Luiz Guaritá, era uma pessoa extremamente envolvida com a questão da saúde pública, aliás, não só enquanto secretário de saúde, mas durante toda a sua carreira médica. O professor João Junqueira trabalhou inclusive no antigo SAMU, que era a assistência médica com a qual os pobres contavam naquela época, nas décadas aí de 50, 60. Então, o professor João Junqueira esteve sempre à disposição das famílias carentes de Uberaba. É difícil encontrar em Uberaba uma família carente, lá em que os pais, em que os chefes dessa família tenham hoje 50, 60 anos, que não tenham procurado o professor João Junqueira na unidade do SAMU para obter dele a assistência médica de que a família necessitava. Que Deus o tenha. Os céus devem estar em festas, né? Ao receber uma alma boa como a do Dr. João Francisco Naves Junqueira. Verdade. E eu tenho uma dívida pessoal com ele. Ele foi um dos que lutaram para criar a disciplina de reumatologia, em 1982. Quer dizer, graças a ele, a reumatologia de Uberaba pôde, talvez, ir um pouco para frente. A família do Dr. João Francisco Naves Junqueira, as nossas condolências. Professor Hamid, Conselho Regional de Medicina, qual é o papel dele em relação à saúde pública? Por quê? Não conheço nenhuma ação fiscalizadora do CRM em Uberaba. Entretanto, em Uberlândia, no mês passado, o CRM resolveu fazer uma fiscalização em todas as unidades de saúde da prefeitura e constatou inúmeras irregularidades. Irregularidades que agora vão ser apuradas pelo Ministério Público. Onde está a representação do Conselho Regional de Medicina em Uberaba? Aqui existe em Uberaba uma representação, mas eu acho, Elton, que para que isso ocorra, é preciso que haja uma denúncia. Como sempre no Brasil, né? Tudo tem que denunciar. Se não há denúncia, não há como nem o Conselho Regional chegar. Professor, mas com tanta notícia, com tanta denúncia veiculada pelos jornais, não é preciso que alguém vá lá dizer mais alguma coisa? É preciso que tenha alguém responsável para fazer essa denúncia. E aqui nós sabemos de vários problemas aqui na cidade. Problemas gravíssimos. Agora, na realidade, o que o Conselho Regional de Medicina deveria ter, e acho que eles estão pensando nisso, ter fiscais. São fiscais permanentes. Ele não tem um corpo de fiscalização. Ele não tem um corpo grande, amplo de fiscalização. Porque o Conselho, lá no fundo, ele tem que fiscalizar médicos. É a fiscalização do ato médico. Aquelas ações do médico de imperícia, negligência. Mas ele não deve zelar para que os médicos tenham boas condições de trabalho? O pessoal vive se queixando das más condições? Pois é, vive queixando, mas não comunica ao Conselho Regional dessas más, senão perde o emprego. Aliás, isso já devia existir há muito tempo. Quer dizer, como um indivíduo que tem um salário aviltante, como ele vai fazer boa medicina? E por falar nisso, sempre os médicos são culpados ou são ditos como culpados quando acontece alguma coisa ao paciente. Ele não vai saber o que aconteceu lá no local onde esse paciente estava. Quer dizer, fiscalizar a infraestrutura hospitalar,
O grande problema da medicina, eu acho que são os locais onde se pratica a medicina, e não dos médicos em si. É claro que existe uma participação também por negligência, imperícia, etc., mas isso não é o principal, porque o ato médico, só o médico é responsabilizado quando alguém morre. Mas e os demais componentes da equipe? Porque ali existe uma cadeia de responsabilidades. E essa cadeia, o médico, por estar em cima, ele que paga a conta. Então, aqueles protocolos, por exemplo, nós falamos semana passada, dos 14 protocolos, que o indivíduo tem que checar um por um antes de ir para a cirurgia, não existe isso. E só aqui no Brasil, só em 5 ou 6 hospitais de excelência, talvez em São Paulo. Então, um errozinho pequeno, lá na ponta acaba repercutindo e o médico é culpado. Então, eu acho que o Conselho Regional deveria também agir nisso, mas ele tem que ser provocado, né? E a imprensa pode fazê-lo. Quer dizer... professor, mas só se a imprensa agora entrar dentro dos hospitais, porque o que a imprensa tem noticiado de denúncias, de irregularidades hospitalares, da assistência médica, é uma fartura. Tem jornalista que a autoridade de saúde não pode nem vê-lo pela frente, né? Porque considera que aquelas denúncias são coisas até pessoais. Porque por aqui existe essa maneira de se comportar, né? Ao se veicular uma denúncia sobre um serviço mal prestado, o gestor acha que a coisa é com ele, que é perseguição política. Pois é, aí que vem ao caso aí do gestor, né? Quer dizer, o gestor, quem pode falar pela medicina não é o gestor, é o responsável técnico, é o médico que tem que falar por isso, pela medicina. Agora, o que o gestor tem que falar é por que está acontecendo isso. É a não checagem desses 14 ou 15 itens. Quer dizer, quem tem que falar é o responsável técnico do hospital, porque tem um médico que responde por esses atos. Tem um médico, ele que tem que falar. E nessa fala, o gestor ele entra na linha. Quer dizer, o problema no Brasil é o seguinte, não há cobranças. O mal é esse. Não há, porque o indivíduo fica chato quando você pede para ele lavar a mão. E o primeiro problema de tudo isso, de infecção hospitalar, está provado no mundo inteiro, infelizmente, são as pessoas que não lavam as mãos, acham que isso é bobagem. Inclusive, professor, está vencendo o prazo para que as unidades de saúde tenham o álcool gel à disposição dos frequentadores, né? Tá, outra coisa, quer dizer, tem lugar que não tem sabonete. Tem hospital... Vai ser meio difícil, o pessoal não compra sabonete de 50 centavos, vai comprar álcool gel? Pois é, por quê? Mas qual é a raiz disso tudo? Agora vamos falar a verdade, velho. Qual é a raiz disso tudo? Isso é investimento em saúde. O Brasil investe $204 por cabeça. 204. Sabe quanto que investe o Canadá? 14 vezes mais. 14. E os países nórdicos, 20 vezes mais. Então, como é que se faz milagre investindo nisso? Agora também, nós vamos conversar depois aqui com o nosso convidado, que não é sobre esse assunto, mas os planos de saúde, tem planos e planos, né? Eles estão preocupados com isso também. E por que não há esse investimento? Batendo na mesma tecla, 70% dos gastos dos planos são com exames complementares. Quer dizer, 30% só para pagar médico. E 30% vai dar quanto para cada um? Professor, vamos colocar na conversa o nosso entrevistado especial de hoje, porque o senhor voltou a abordar uma questão interessante, que são os exames complementares. Vamos conversar com ele também sobre isso. Vamos fugir um pouquinho, né, do objetivo principal e conversar aqui com o Dr. Carlos Fontoura, que também é gestor, eu não sei se essa é a palavra gestor, né? Gestor da Unimed, é diretor da Unimed, e eles estão enfrentando aí uma fase séria por causa disso. Não consegue remunerar os médicos para praticar uma boa medicina, porque tem os gastos.
inclusive esses dos medicamentos caríssimos, né? Você acabou de falar, são ótimos medicamentos, mas têm indicações precisas. Para aquele indivíduo vai precisar disso. Agora, a influência do laboratório ninguém resiste, né? Doutor Carlos, bom dia. Bom dia, Wellington. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço estar aqui nesse programa de utilidade pública. Ainda hoje está veiculada aí na internet uma manifestação da AMB contra os planos de saúde, dizendo que os planos estão tolhendo os profissionais de medicina, impedindo-os de pedirem exames complementares. Nós temos aqui, ao longo de todo esse tempo do programa Ponto de Vista Saúde, debatido essa questão. Para alguns, os médicos pedem exames em excesso. Para outros, o médico tem que pedir o exame. Qual é a verdade nessa história, já que o senhor está aí dos dois lados, como profissional de saúde e como integrante da diretoria da Unimed, que não é uma operadora de plano de saúde, ela é uma cooperativa? Isso. Bom, não estou além de estar entre as duas partes, também estou no meio de um fogo cruzado. O comportamento do médico varia bastante. E para que haja uma padronização de conduta, você tem que ter princípio, protocolo, você tem que ter um roteiro de procedimentos. Então, há uma necessidade de se criarem diretrizes para que haja um comportamento previsível e otimizado do profissional, e há uma necessidade de haver uma regulação em cima disso. Por isso mesmo, diante das grandes dificuldades que a saúde enfrenta hoje no país, tanto no âmbito privado como no serviço público, o governo criou uma agência reguladora, a ANS, Agência Nacional de Saúde Complementar, que, apesar da grande queixa de rigidez por parte dos planos de saúde, tem desempenhado um papel regulador fundamental, inclusive induzindo as operadoras, planos de saúde e a Unimed como cooperativa, e que também tem planos de saúde, todas essas instituições têm sofrido uma influência muito grande de se comportar de uma maneira mais adequada para direcionar sua atenção para o usuário, que é o objetivo principal, o bem-estar do usuário. Dentro desse contexto todo, as operadoras de saúde têm procurado modificar sua maneira de trabalhar. A Unimed, em particular, tem passado por uma profunda reforma em nível de gestão e de planejamento estratégico. A Unimed de Uberaba, em especial, investiu tempo e todo o esforço primordialmente nisso e tem procurado condizer com o que é exigido da população. Médico normalmente não é bom administrador. Até porque a sua atividade principal não é essa. Tanto assim que os hospitais, parece-me que bem-sucedidos, têm um corpo técnico de gestores que não tem nada a ver com a área médica enquanto profissionais. São gestores de saúde. No caso da Unimed, ela também recorre a executivos? Sim. Ou são os próprios médicos que cuidam da gestão da Unimed? Há executivos em nível gerencial. Como é uma cooperativa, ela é representada na diretoria por médicos. Hoje existe toda uma preparação do médico para que ele tenha uma formação na área de gestão. Existem MBAs para isso, existem cursos preparatórios e as cooperativas médicas têm exigido de seus diretores toda essa preparação. Hoje já há um direcionamento da carreira do médico para essa área também. Ainda há uma fase de transição, ainda há a necessidade de um preparo melhor do médico para a gestão. Mas hoje, o reflexo de mercado, para quem não sabe administrar bem uma cooperativa, ela é com um resultado inevitavelmente ruim. A resposta ela virá de forma bem nítida com o tempo. Wellington, voltando à sua pergunta, eu acho que o cerne da pergunta está dentro do Código de Ética Médica. Porque o médico, ele tem liberdade, né,
e até a obrigação de fazer todo o possível para melhorar o paciente e usar todos os meios disponíveis. Quer dizer, isso abre uma brecha para o abuso. Então, como é que se contorna isso? Primeiro é a formação médica. Quer dizer, no Brasil, tem 100, 200, quase 200 escolas de medicina, né? A maioria não tem hospitais de ensino. E não é obrigatório ter? É obrigatório, tanto é que algumas vão fechar por causa disso, se não tomarem as providências. Ou às vezes tem, mas é uma camuflagem. Dá para preparar o médico só com teoria? Não dá. Ele pode dar ótimas aulas, falar muito bem na televisão, receitar. Agora, na hora de colocar a mão no doente e ter que resolver o problema, ele se perde. Até nós já citamos aqui, existia um grande professor titular catedrático da melhor escola do país, que dava excelentes aulas, mas na enfermaria ele não sabia fazer nada. Às vezes o residente ou o assistente fazia melhor. Então, esse conhecimento de internet, de livro, isso não é o exercício da prática médica. Então, aí que vem o problema que se enfrenta. Quer dizer, um indivíduo pede 27 exames, como eu fiquei sabendo agora aqui, e não sabe interpretá-los, não sabe o que está fazendo, quem toma prejuízo vai ser a cooperativa. E o Claude Bernard, que foi um cientista francês do século XVIII, ele já previa isso. Ele falava assim, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Quer dizer, são 27 exames pedidos, sobrecarregando o plano, e ele não valeu nada aquilo para ele. Aí que está o cerne da medicina. É o indivíduo saber o que vai fazer, ter preparo, e o que é impossível com o sistema atual de saúde no Brasil. Doutor Carlos, como harmonizar essa situação? Não se permitir o excesso, mas também não tolher a liberdade do médico em pedir o exame complementar que ele julga necessário. O papel da cooperativa tem sido de defender o que a Associação Médica Brasileira preconiza. Hoje existe um grande projeto chamado Projeto Diretrizes, que tem o aval do Ministério da Saúde, que tem uma interação contínua e profunda com as entidades de especialidades médicas e tem o aval também da Agência de Saúde, a ANS. Esse projeto Diretrizes já é um marco para que as diretrizes sejam seguidas, de modo que tanto o médico como operadoras de saúde podem se basear numa referência para dizer isso está correto, para isso existe consenso e para outras coisas ainda não há uma justificativa para que um procedimento ou custo, ou gasto, investimento com o sofrimento do cliente seja usado. E ele, o médico, ele tem o direito de contestar a diretriz, mas que ele prove. Não, eu quero pedir esse exame aqui. Então, quais são as provas? Qual é a sua suspeita clínica? Porque às vezes nem suspeita o indivíduo tem. Não. Ele pede uma ressonância de coluna, não sabe por quê, porque o indivíduo tem dor, né? Mas por quê? A dor é diagnóstico, é doença? Não, dor não é doença. Então, ela tem que ter um cortejo de sinais e sintomas e que ele prove isso. O exame só deve ser pedido a partir da suspeita do médico. A suspeita clínica no médico, fundamentada. E não pedir o exame para ver se acha alguma coisa. Não, de forma alguma. E o que está acontecendo é isso, Carlos. O exame, ele não é diagnóstico, ele é complementar. Ele vai te auxiliar na condução ou na confirmação do diagnóstico e nem sempre ele é necessário. A sua especialidade exige muito exame complementar. Exige muito exame complementar, porque a gente trabalha muito na ortopedia com imagem. Não tem como você desenhar uma fratura ou uma lesão na qual você vai interferir mecanicamente sem que tenha uma noção da imagem mais detalhada. Mas isso não justifica qualquer abuso. E, sim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre pés planos, pés chatos.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando aqui com o professor Ramídio Alexandre Cecim, que é consultor do Ponto de Vista Saúde, Ponto de Vista Medicina e professor da UFTM, e também com o doutor Carlos Fontoura, que é ortopedista. Vamos matar o assunto relacionado ao exame médico? Alguma coisa do exame complementar a ser acrescentado? Eu o interrompi, parece que o senhor ia dizer mais alguma coisa. Não, mas eu acho que o contexto foi já o suficiente. Foi suficiente. Para o senhor, professor. É só, na semana passada nós falamos um PSA, ainda relacionado ao laboratório. O PSA tem que pedir PSA total e o livre e fazer a relação dos dois, porque o PSA pode ser produzido em outras situações que não o câncer de próstata. Agora, o livre sim, né? O livre sim. Então tem que fazer essa relação e ser analisada, porque pode-se evitar muitas cirurgias de próstata por causa disso. Professor, então a questão não está presa única e exclusivamente na falta de investimento em saúde. O cidadão às vezes tem condição de pagar por um exame, que é caro, pedido, mas a prescrição acaba não sendo a correta, ou o pedido do exame acaba não sendo correto. Exatamente. Quer dizer, daí a necessidade de se formar bem o profissional de saúde. Formar bem o profissional e continuar com a sua formação depois. O médico nunca pode parar de estudar. Esse é o grande problema. Aí ele não tem tempo de atualizar. Ele não tem tempo, porque tem 3 empregos, tem isso, isso e aquilo. Então, e o livro vai ficar apodrecendo lá na geladeira. Professor Carlos, parece-me que o senhor tem especialidade aí na área infantil também, sim, na questão da ortopedia. Ele é pós-graduado, pós-graduado, isso. Ou seja, tem todas as qualificações possíveis. É normal a criança ter pés planos, sem curva? Aliás, pés planos ou pés chatos? Tanto faz, os dois termos estão corretos. Não existe diferença, tanto faz pé chato como pé plano. Nem tecnicamente? Nem tecnicamente, é a mesma designação. Pé chato é um termo mais habitual, deve ser estimulado. Hoje o enfoque da medicina é em traduzir melhor para o cliente o que ele tem. Mas o termo pé chato também é adequado. Hoje a Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé adota o termo pé chato como correto também. E é normal entre as crianças? É normal entre as crianças. É considerado uma variedade de pé normal. O pé chato. Como preparar isso para o futuro, para corrigir isso? Porque parece-me que até os 3 meses é absolutamente normal. Todo bebê, mas a partir daí podem vir os problemas. Todo recém-nascido nasce sem aquela volta, a curva na planta do pé. Até porque tem o tecido gorduroso que faz com que o pé da criança seja mais fofinho, mais arredondado. E essa característica começa a desaparecer, na verdade, depois de 2 anos de idade. Então, até lá, é difícil distinguir se o pé da criança será ou não um pé chato, um pé plano. Até lá, você pode aguardar, a não ser que haja uma enfermidade mais grave por trás disso, causando um pé chato também. Daí tem uma inferência, né, Carlos? Quer dizer, não indicar correções antes de 2 anos de idade. Sem dúvida nenhuma. Que infelizmente ocorre. Que infelizmente, não sei se está ocorrendo ainda, mas de que forma? Porque parece-me que as botas ortopédicas foram abolidas. Estão proscritas. Para pé chato não se prescreve mais bota ortopédica. Algumas vezes se prescrevem as palmilhas. Antes de 2 anos de idade não há por que receitar a palmilha para a criança. E o que levou à conclusão de que a bota ortopédica não resolve? Porque elas eram largamente disseminadas no passado. E eu acho que o pessoal da velha guarda ainda sustenta essa ideia, que eu acho que é uma coisa natural na medicina. Mas fizeram alguns estudos com metodologia bem definida e nesses estudos houve várias populações analisadas. Foi um estudo prolongado. Crianças foram avaliadas dos 2 até os 15 anos de idade em populações na América do Norte, na Austrália, em alguns setores da Europa. E essas crianças foram acompanhadas sem distinção. Para algumas, foi determinado um tratamento habitual que era da década de 60, de se prescreverem botas e palmilhas. Para outra metade dessas crianças que não foram escolhidas, foi um estudo randomizado, não se prescreveu nada.
porque já havia, naquela época, da década de 60, ortopedistas que advogavam o tratamento de não se fazer nada e observar. Eu queria me excluir da velha guarda, viu? Por favor. Mas eu tenho a velha guarda eu tenho em um autoestima. Aí. A velha guarda é que sustenta, é o alicerce da medicina. Mas, aliás, a medicina é um processo de evolução. Claro. Né? Mas já naquela época também, Carlos, alguns dissidentes da velha guarda, sim, né, excluíam, proibiam o pé. Por quê? Porque o pé, Carlos, depois você podia acrescentar, a musculatura dele precisa movimentar. E você, engessando essa musculatura, ela não movimentava e o pé ia piorar. Sim. Então, o motivo era esse, quer dizer, um pouquinho de raciocínio, né? Bom, nesse estudo, depois de anos de avaliação, concluiu-se que as crianças que usavam palmilhas e botas, em 80% corrigiam o pé. Mas as crianças que não usavam nem bota, nem palmilha, corrigiam o pé em 80%. Provavelmente a criança nasce com uma programação, algo que vai acontecer com o seu pé e ao final da adolescência vai estar constatado. 80% melhora mesmo sem tratamento. Então o efeito da bota e da palmilha, ele não é responsável pela mudança que deve ou não ocorrer no pé da criança. Ô Carlos, até essa pergunta tem alguma coisa a ver com a evolução? Essa curva do pé, que é necessário que se forme, ela tem alguma coisa com a estabilidade do corpo, já que os macacos não a tinham? Tem. Ela interfere mecanicamente em todo o eixo do corpo. Existe uma variação muito grande na intensidade dessa curva. Há pés extremamente curvos, que são chamados de pés cavos, e que têm sobrecarga em pontos diferentes e, portanto, é um extremo que não deve ser bem-vindo. E há os pés extremamente rasos, planos, chatos, e que têm uma curva muito discreta. Esses pés também trazem alguma dificuldade motora para o paciente. Quer dizer que esse pé cavo, que é chamado de pé equino, né? Então o cavalo tem essa curva evoluído. Ou existe um outro mecanismo? Por que chama pé equino? Pé equino porque é semelhante ao pé do cavalo. Pois né? é, na evolução nós somos mais avançados. Sim, existe uma diferença muito grande. O cavalo apoia em apenas uma das falanges ou em um dos dedos e toda a estrutura do pé dele é para andar na ponta dos pés, por isso o termo equino. Né? E o pé do ser humano, ele é formado para apoio entre o calcanhar até a ponta dos dedos. E mecanicamente esse pé vai responder melhor se a curvatura estiver dentro de um limite ideal. Agora, essa variação de curvatura é imensa, varia, assim como o comprimento do nariz, a cor dos olhos, é uma variação bem-vinda, porque há uma necessidade constante de adaptação do homem com a evolução. Mas o formato da curva do pé, hoje acredita-se que seja extremamente variável e tolerável. Então, o pé chato habitual que a gente vê em 80% das crianças portadoras de pé chato é uma variedade normal do pé. Ela não necessita de correção. O conceito estético em cima disso interfere muito a família, porque a mãe não quer que a filha tenha um pé chato porque acha que é feio. Existe uma necessidade de se mudar esse conceito, porque o pé plano, o pé chato, ele é normal em 80% das situações. Mas ele não é nenhum padrão de beleza, né, para a mãe ficar preocupada. Não é, e a mulher paga um preço caro por causa disso, porque... Existem fetiches, né? Bom, é só se for nesse caso aí. Mas a mulher paga um preço caro por causa de calçados, né? Bico fino, salto alto, sapato estreito. 90% das deformidades dos pés são em função de uso de calçado inadequado. É o preço que a mulher paga pela cosmética. O pediatra está capacitado para fazer esse acompanhamento dos pés da criança até os 2 anos? Para dizer, olha, vai ser necessário procurar um ortopedista. A formação do pediatra hoje, na faculdade de medicina, tem uma intimidade muito grande com a ortopedia. O médico que está se preparando para se tornar pediatra, ele tem uma formação ligada à ortopedia. Portanto, ele deve ter, ou teria que ter, esse preparo de encaminhar o tratamento da criança na fase inicial. Então, não há necessidade de os pais,
por iniciativa própria, procurar um ortopedista para ver o pezinho do bebê ou da criança até os 2 anos. Há duas situações. O pediatra pode fazer esse acompanhamento? Pode sim, perfeitamente. E se houver necessidade de procurar o ortopedista, esse pediatra deve ter condição para encaminhar, deve ter discernimento para isso, porque ele tem o preparo desde faculdade. Há 2 situações especiais onde o pé chato pode ser problemático e pode ser grave, para isso não há necessidade, não é recomendável se aguardar até o 2º ano. Primeiro, nos casos de malformações, no caso de deformidades secundárias a enfermidades mais graves. E uma das deformidades vai ser o pé chato. Mas muitas vezes a criança já tem outros sinais, até estigmas faciais, que vão facilitar a identificação da enfermidade. Por exemplo, para a população poder discernir isso, e às vezes o pediatra ainda não está em contato, para ir direto. Quais são outras características em que há necessidade do especialista ver? Por manifestações externas. Sim, crianças que têm enfermidades da coluna vertebral. É raro, mas pode haver. O Morquio, por exemplo? Síndrome de Morquio, os disrafismos medulares, os defeitos congênitos da coluna vertebral, doenças neurológicas. Eu acho que a mais comum delas, infelizmente, é a paralisia cerebral. Bebês que hoje cada vez mais sobrevivem e que morreriam em condições de parto normal, mas hoje sobrevivem porque a medicina consegue salvar essas crianças recém-nascidas da morte, mas pagam com uma enfermidade neurológica. O volume de crianças com essas enfermidades tem aumentado, porque o número de sobreviventes ao parto, que antes não seria adequado, hoje é maior. Então essas crianças podem ter transtornos neurológicos que vão comprometer as extremidades e vão ter deformidades nos pés. Essas crianças geralmente têm os pés mais duros, mais rígidos, a movimentação não é elástica como o pé de uma criança normal. O professor Hamid fez um comentário aqui, uma abordagem sobre a questão da capacidade motora em função dos pés chatos. Mas e quanto ao equilíbrio? A coordenação motora dos pés, a musculatura própria dos pés, essa musculatura, ela funciona como a musculatura da mão. A gente não tem a pretensão de que a criança vai escrever com os dedos dos pés, mas a criança vai desenvolver a coordenação motora nos pés também. E todo o arco reflexo, o sistema de equilíbrio do corpo humano vai passar pela musculatura dos pés. Então, há um desenvolvimento dos pés e dos músculos dos pés para que haja equilíbrio também. Aliás, Wellington, o pé é tão importante que quando você extrai um dedo do pé, o equilíbrio da pessoa fica afetado. Por exemplo, no diabetes, um único dedo. Um dedo. Se cortar o dedão principalmente, se for amputar o dedão por gangrena ou por outros motivos, o indivíduo perde totalmente o equilíbrio. Quer dizer, esse equilíbrio, o equilíbrio neurológico, né? O indivíduo, porque é importante as sensações recebidas do meio ambiente. E elas o fazem através do pé, né? Ele é muito importante o pé em outras doenças também, né? A Dulce pergunta, até que ponto o balé ajuda na reestruturação óssea de quem tem pé chato com deformação óssea? Para o pé chato e deformação óssea, não há muito o que acrescentar com a atividade do balé. O balé é uma atividade que, do ponto de vista de estímulo à coordenação motora, é importantíssima. É uma das atividades que pode ser usada para o desenvolvimento da criança. E existe uma teoria sem comprovação de que reza que a criança que recebe um estímulo motor generoso, sem excessos, com atividades físicas indicadas em idades adequadas, essa criança vai ter uma probabilidade menor de desenvolver problemas posturais e deformidades ósseas. Então, se a gente for fazer valer essa teoria, sim, o balé pode ajudar bastante no tratamento. Aqui em Uberaba, Wellington, diziam o seguinte, relacionado com o que ele está dizendo, que as crianças pobres da era de 40, quando Uberaba só tinha pé de moleque, essas crianças pobres, por causa do movimento que tinha que ser feito para andar, talvez, ninguém fez essa estatística, mas a incidência de pé chato fosse menor. Você já ouviu falar alguma coisa? Não ouvi. O de Uberaba não, é claro, mas na fisiopatologia... Sim, eu acho que eu posso colaborar de outra forma.
Criança, instintivamente, até os 4 anos de idade, ainda está desenvolvendo no cerebelo o centro do equilíbrio. E essas crianças, instintivamente, têm uma necessidade de ficar descalço em casa, em qualquer ambiente. A criança, naturalmente, tira o calçado. Isso, toda mãe que leva a criança no consultório faz essa observação. As crianças que são tratadas com maior liberdade têm uma incidência menor de pé chato. Então, a criança que não tem um estímulo motor para o pé de uma maneira generosa tem uma chance maior de ter uma hipotrofia da musculatura, uma atrofia da musculatura dos pés e uma chance maior de ter alguma deformidade consequente disso. A criança que frequenta muita praia tem o pé, vamos assim dizer, estruturado mais rapidamente? É provável que sim, é bem provável que sim. Até podia fazer um estudo, né, nesse sentido, para provar isso, porque eu acho que isso é lógico. Porque a lógica, às vezes, não precisa de prova. Porque a areia facilita bem essa situação. Facilita. Em relação ao balé, quem não tem o dedão, cuja importância foi ressaltada aqui pelo professor Hamid, tem condições de praticar balé? Tem condições de praticar balé com uma série de restrições e limitações, mas não há por que não praticar o balé. Agora, haverá restrições sem dúvida nenhuma. Professor Hamid, a Célia pergunta ao senhor, após a menopausa, pode-se tomar qualquer tipo de cálcio? Pode sim, mas qualquer tipo é o cálcio, né? O cálcio é um tipo só. Agora, as reformulações, por exemplo, falar que cartilagem de tubarão teria uma quantidade de cálcio maior, não é verdade. Mas qualquer cálcio, inclusive uma receita barata de cálcio, é o ovo de cozinha. A casca do ovo de cozinha, fervida e depois amassada, é uma fonte espetacular de cálcio. Quer dizer, nem sempre há necessidade de ser remédio de farmácia, né? O leite, você tem que tomar pelo menos 1,5 litro de leite por dia. O queijo, o iogurte, e assim por diante, tem várias formas de ingestão de cálcio, não necessariamente remédio. Vamos voltar a falar aqui para você sobre o grupo Narcóticos Anônimos para Dependentes Químicos. E não é só usuário de crack, maconha, não. Também o pessoal aí que não se julga dependente químico, mas que entorta, sobretudo em finais de semana, né? 2 engradados de cerveja, 3. Aí ele fala que não sou dependente químico, porque ao longo da semana, diariamente, eu só tomo uma cerveja. Agora a de litro, né? Antes ainda era long neck, agora é a de litro. Porque isso é progressivo, né, professor? O sujeito começa com um copo e vai aumentando as doses, né? Em síntese, tem aí o grupo Narcóticos Anônimos que está à disposição para ajudar a todos quantos quiserem participar das suas reuniões. Maiores informações pelo telefone 9993-6660. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos com o professor Hamid Alexandre Cecim e com o professor Carlos Fontoura. A pergunta aqui, direcionada aos dois, não se refere a nenhuma das duas especialidades, mas o senhor Carlos quer uma orientação a respeito. Ele diz que criança, menino com 13 anos, com atraso no crescimento, constatou-se tireoide, fez o tratamento e começou a desenvolver, não sei o que, fisicamente. Ele vai se restabelecer ou restabelecer o crescimento, a estatura de uma pessoa normal, um crescimento normal? Eu acho que primeiro aí precisa ficar claro qual é a doença da tireoide que ele tem. Porque algumas doenças hormonais da tireoide têm implicações com o crescimento. Mas precisa saber qual delas. E segundo, precisa saber se não foi um diagnóstico só de laboratório e precisa saber se ele realmente tem déficit de estatura. Que às vezes pode ser genético. Se o pai e a mãe são baixos, quer dizer, existe isso está provado, essa característica genética de altura, não adianta o indivíduo dar hormônio para o sujeito.
Explique aqui para nós melhor, professor, o que o senhor quer dizer com o diagnóstico apenas de laboratório. Porque existe, por exemplo, hipotireoidismo subclínico. Você vai ao exame, ao laboratório, faz o exame e vem uma pequena alteração. E o indivíduo não tem nada na tireoide. Quer dizer, a história clínica e o exame clínico estão normais. Então, isso é chamado hipotireoidismo subclínico, quer dizer, não se manifestou. Então, precisa ficar claro qual é o diagnóstico que foi dado a ele. Se foi um hipotireoidismo ou hipertireoidismo ou qualquer outro tipo de hipo ou hiper. E outra coisa, se for para crescer, a indicação de hormônio de crescimento para o indivíduo crescer, ela é muito restrita. E é, às vezes, até condenada a usar esse tipo de hormônio de crescimento, não relacionado à tireoide, mas à hipófise. Os endocrinologistas só aconselham usar isso em condições muito restritas, em poucos casos. Então, eu acho aí que precisa definir o diagnóstico primeiro, qual é, e consultar um especialista, que é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Especialista em que área? Glândulas, endócrino. Professor Carlos, algum comentário adicional? Só lembrar que esse pai está preocupado com a idade óssea e o método usado para a idade óssea é uma radiografia da mão e o radiologista vai consultar um atlas, um livro, onde ele tem lá uma referência. E essa referência é baseada em estudos com crianças e adolescentes de países da América do Norte, que têm uma condição de miscigenação diferente da do Brasil. Então existe uma margem de erro. A idade óssea aqui no Brasil, que é um país extremamente miscigenado, tem um desvio padrão, uma tolerância maior, para mais ou para menos. Então às vezes ele está com uma idade óssea abaixo da normal, mas ainda assim uma idade óssea normal. A referência aí é que é importada. Professor, é muito comum os pais não terem paciência com os bebês, porque querem fazer com que os bebês andem logo. Então tem o hábito de colocar a criança de pé, forçando a ficar de pé. E a gente percebe que ela não tem a menor condições para isso. Isso pode trazer consequências na estrutura óssea dessa criança? Pode. A criança geralmente deforma as pernas. Próximo aos joelhos a gente vê isso melhor. A criança fica com as pernas arqueadas, a perninha de alicate. E isso não deve ser estimulado por inúmeros motivos, inclusive por motivos ortopédicos. A criança, antes dos 6 a 9 meses, não deve ser colocada e estimulada a ser colocada de pé. Essa situação vem naturalmente de a criança tentar se levantar? Não precisa haver... os pais não precisam forçar? Deve respeitar a natureza, Wellington. Não precisa ter pressa. Não, isso vai acontecer naturalmente. Ela tem que obedecer ao processo, né? Normal, engatinhar, tudo, não assumir a verticalidade de uma vez. Porque na evolução também nós caminhamos de 4. Então tem que ir devagarzinho aí. Isso tem consequência até para aprendizado. Neurológica, né, também? Sim, porque a criança que queima uma dessas etapas, fica o pescoço, senta, engatinha e anda, e queima uma dessas etapas, provavelmente tem uma chance maior de déficit de aprendizado na escola. Então não é vantagem nenhuma falar que o meu filho já andou com 10 meses e que nem sentou, já saiu andando depois de que estava se arrastando no colchão. Na verdade, ela tem uma chance maior de ter problema de aprendizado. Perfeito. Não é especialidade de nenhum dos dois, mas talvez os senhores possam acrescentar mais algum detalhe aqui para os pais, as mães, sobretudo, que estão nos assistindo. É verdade que o hábito de se ler para a criança, ainda que bebê, isso faz com que o cérebro da criança trabalhe, aprenda a trabalhar e que essa criança adquira o gosto pela leitura? Olha, eu vou responder o que eu sei indo até um pouquinho para trás. Diz que o bebê, enquanto na barriga da mãe, ele recebe todas as sensações do meio ambiente. E com maior razão aí, né? Agora, não sei se existem evidências científicas disso. Não sei se você sabe de evidência científica. Não, evidência científica não. Mas hoje acredita-se muito que esse tipo de estímulo, quanto mais precoce, melhor para o ser em desenvolvimento. Doutor Carlos, para finalizarmos, o que os pais não devem fazer com os seus bebês em relação à estrutura óssea? Tem muita coisa para falar. Eu vou dizer, baseado na demanda que eu tenho no consultório.
Não adianta ter um Ronaldinho de manhã, um Gustavo Borges da tarde e um Gustavo Kirten à noite. O estímulo exagerado da atividade física para a atividade física, para tentar compensar a frustração de um pai ou uma mãe atleta que quer passar para o filho tudo que eles não conseguiram fazer, tem sido a principal causa de lesões ósseas e articulares na criança e principalmente no adolescente. Nós temos casos aqui em Uberaba de pais que estão preparando os filhos, sobretudo na área de tênis, que exige muito treinamento, estão preparando esses filhos para o sucesso. Isso com carga de treinamento de 6 horas ao dia. Isso é bom? A carga de treinamento de 6 horas ao dia pode trazer sobrecargas. Agora, se existe um programa de treinamento orientado, não há problema algum. O excesso tem que ser evitado. Os atletas e adolescentes atletas têm se mostrado com cada vez mais lesões muito mais do que algum tempo atrás. O professor de educação física está preparado para dar essa orientação ao pai que quer transformar o filho precocemente em um grande atleta? Eu tenho tido contato com professores da área de educação física. E os educadores físicos hoje, de boa escola, têm formação para isso. Tem autonomia. Você falou formação. de boa escola, né? De boa escola. E nós temos essa boa escola em Uberaba? Eu não tenho contato com educadores físicos aqui na região de Uberaba ainda. Não saberia dizer. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença. Quem agradece sou eu. Professor Hamid? Sobre essa resposta, tem um provérbio latino que dizia o seguinte: a virtude está no meio. Todo exagero e toda deficiência são prejudiciais. Professor Hamid, vai pegar essa exigência de receita médica para a compra de antibiótico? Tem que pegar. Há necessidade de pegar? Há necessidade. Eu já sei de justificativas aí contrárias que no Brasil isso não vai dar certo porque não tem, né, ninguém pode ir lá e pagar uma receita ou esperar 60 dias. Mas tem que educar a população para que use outros meios, porque isso refletirá no futuro, em coisa séria como está havendo hoje, resistência bacteriana e matando muita gente. Professor, a obrigação da exigência da receita é quanto à marca ou quanto ao componente do medicamento? Não, já que nós temos aí agora o genérico, similar e tudo mais. Qualquer antibiótico tem que ter receita médica. Agora, seja genérico ou similar, tem que ter receita, porque todos podem provocar resistência bacteriana. Professor, muito obrigado por mais esses esclarecimentos. Na semana que vem estaremos de volta. Se Deus quiser. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Reforçando aqui para você, dependente químico, existem pessoas que querem ajudá-lo. Olha, nós temos aqui o telefone 9993-6660, Narcóticos Anônimos. Procure ajuda. Até a semana que vem. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.